Livro de João, capítulo 4. Quero falar hoje sobre o Evangelho de Cristo. Existem muitos evangelhos aí, né? Mas hoje eu quero falar do Evangelho de Cristo. Porque parece uma palavra repetitiva, mas existem muita religião aí, tentando se passar por um evangelho que não é o de Cristo. Eu quero partilhar com vocês aqui o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho enredado em nossos corações, às vezes está sobressaindo ao Evangelho de Cristo. E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos ter cuidado para que esse Evangelho de Jesus seja o Evangelho que nos direcione, nos guie. Eu quero tomar por base aqui, então, capítulo 4, versículo 7. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, já ouvimos N vezes as pessoas ministrando sobre ela. Mas o Evangelho de Cristo ele é muito claro aqui nesse texto. A mensagem que Jesus queria trazer para a humanidade é muito clara aqui nesse texto. Eu quero usar esse paralelo. Eu quero me basear aqui para falar desse Evangelho de Cristo para todos os que estão no templo e para aqueles que estão em casa, nos assistindo, ou no trabalho, enfim. Nós vivemos hoje no século 21, no ano de 2020, instituição é que não falta. Instituição religiosa é o que não nos falta. Tem para todo gosto. Eu nunca entendi muito bem isso. Eu sempre me questionei porque a Bíblia ela é uma ou mais de uma, gente. A Bíblia é uma só. Eu nunca entendi por que a Bíblia, sendo única, e nós como cristãos, nos referíamos a ela como sendo a nossa bússola, o nosso direcionador, porque existem tantas instituições. E todos os dias, iniciam-se mais e mais. E pregando, a questão toda não é só a quantidade de novas instituições que são criadas. A questão é o formato que cada uma interpreta, ou deixa de interpretar a Bíblia. A Bíblia diz que nós perecemos pela falta do conhecimento.
E o nosso coração está cheio de vontades próprias. Esse é o grande perigo. Eu quero contrastar um pouco o evangelho sobre a religiosidade e o evangelho nessa noite, com a permissão do Senhor. E eu peguei esse texto, quando Jesus, a Bíblia diz no início do capítulo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, eles tinham uma rixa, uma briga religiosa muito grande. Uns defendiam uma tese e outros defendiam outra tese. Enfim, vamos passar por essa fase. Mas a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E Jesus pediu que os discípulos se antecipassem, fossem até a cidade e comprassem alimentos. Enquanto isso, Jesus, era 12:00 exatamente, Jesus se chegou perto de um poço e chegou uma mulher para tirar água. E Jesus pediu água para aquela mulher. E ela ficou assustada, porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Eles não tinham amizade, eles não tinham convívio. Eles eram meio que inimigos. E Jesus pediu água para aquela mulher, e aí eles iniciaram um diálogo. E através daquele diálogo, a vida daquela mulher foi completamente transformada e mudada. E o texto que nós acabamos de ler com vocês aqui segue-se. E de repente Jesus revela a vida daquela mulher. E Jesus diz para ela assim: vai lá e traz o seu marido aqui. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: tens razão, não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens hoje não é teu. Imagina hoje, porque nós somos muito bons de teorias, nós somos muito bons de palavras. A praticidade é que nos revela de verdade. E a religião, ela está cheia de boas vontades, mas a prática está longe. Se hoje nós tivéssemos, com toda a modernidade que vivemos, uma mulher que tinha 6 maridos e nenhum deles era dela, nós não aceitaríamos. Nós não aceitaríamos. Porque nós estamos enraizados de cultura, de normas, de regras. Nós não sabemos muito fazer uma separação entre a pessoa e o erro da pessoa. Esse é o nosso grande desafio, como cristãos do século 21. A mulher tinha 6 maridos, e Jesus deu uma oportunidade para ela de ter a vida refeita, de ter a vida reconstruída. Porque o evangelho de Jesus, ele é libertador. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, João 8,32, verdadeiramente sereis livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Jesus veio para trazer a salvação para todo mundo. Mas as pessoas não queriam que a salvação chegasse a outras classes de pessoas. A religião faz isso. A religião da qual eu estou inserido há mais de 20 anos, ela criou uma barreira. Ela fez um monopólio. Não, essas pessoas aqui são certas e as outras não. E eu nunca entendi muito bem, porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você percebe um evangelho de Cristo que ele é inclusivo. E a religião, por outro lado, ela é exclusiva. As pessoas não servem para a religião e elas excluem. Elas tratam o evangelho de exclusão, quanto o evangelho de Jesus sempre foi de inclusão. As pessoas sempre olharam, elas sempre quiseram adaptar, melhor dizendo, a pessoa a uma perfeição quando ninguém é.
nós precisamos buscar em Cristo ser melhor todos os dias. E Jesus dá uma nova oportunidade para essa mulher, quando nós hoje não temos essa mesma disponibilidade de oferecer esse evangelho de forma tranquila para as pessoas, porque a religião, ela veio se enraizando dentro de nós de tal forma que nós passamos por textos como esse e desprezamos as pessoas no nosso convívio, da nossa realidade. Nós até passamos por esse texto e achamos ele bonito, mas quando nós estamos dispostos diante de uma pessoa vivendo uma situação delicada, nós não conseguimos. Porque para nós hoje seria muito fácil colocar uma placa ali na entrada da nossa instituição. E tem muitas pessoas que fazem isso. Ou aqui é proibido entrar pessoas assim, assim, assim. E eu colocaria uma placa bem grande: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Não é isso, Vandéia? Aquela imagenzinha. Todos nós que estamos aqui somos imperfeitos, precisando e carecendo da graça, do favor imerecido de Jesus Cristo todos os dias. Mas não. Nós queremos nos colocar numa posição como se fôssemos super-homens, como se fôssemos semideuses, pessoas superpoderosas. E Jesus, ele está nos mostrando que o evangelho dele é o evangelho de salvação. Jesus está nos ensinando que o evangelho dele é o evangelho que as pessoas precisam aceitá-lo, ter a vida transformada por ele, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o homem. E a vida toda eles quiseram, a religião quis fazer com que nós fôssemos convencidos pelo próprio homem. Isso é inclusive base bíblica. As pessoas replicam as coisas hoje do que elas ouviram falar, do que elas aprenderam, na maior boa vontade, eu acredito, de muitas pessoas. Mas se não tem link com a palavra de Deus, não dá. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser o norteador de uma vida cristã. E qual é o nosso problema? Nós não lemos, nós não nos debruçamos diante da palavra de Deus. E aí nós somos levados para um lado e por outro. Quando alguém que nós temos apreço fala alguma coisa, nós falamos: não, aquilo é verdade. Mas nós precisamos ser como a igreja de Berea. Quando o pastor estiver pregando, nós temos que estar examinando se aquilo que o pastor está falando está escrito na palavra de Deus. Não dá para pegar um texto isolado da palavra de Deus e tornar aquilo uma doutrina. E hoje, o que mais tem? Por que as pessoas começam uma outra igreja? Uma outra instituição? E essa é nova, hein? Serve para mim também. Na maioria das vezes porque não sabem ser submissas. Elas querem ser os donos. Elas não querem ter submissão com ninguém. Aí examine depois aí, quem quiser falar que se eu sou submisso ou não, porque eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Porque Neil Barreto falou uma frase que diz assim: aquele que tem consciência de si não vive em função de terceiro nem de aplausos deles. Quem tem consciência de si diante de Deus não precisa esperar a aprovação de ninguém. Eu não suporto o sistema religioso, é diferente. Eu não vou entrar por essa onda, porque não é o propósito. Eu preciso pregar e gastar a minha força pregando o evangelho de Jesus. O que me incomoda é o sistema religioso como um todo. A gente tenho conversado sempre com o pastor Isaac. As pessoas elas querem que as instituições delas seja a salvação, quando a salvação só é de Jesus. As pessoas querem que o nome que a instituição dela tem seja a salvação. Ei, não tem nenhuma instituição nessa terra que salva ninguém. Quem salva as pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. Foi o sangue dele vertido lá no madeiro que nos fez santificados nele. E não tem outro. Mas continuando. Lucas capítulo 18, versículo 9.
Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça, olha só, hein? E menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço. Olha a oração desse camarada. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Imagina, essa classe de fariseu era o mais alto nível de religioso da época. Se você for estudar a classe de fariseu, eles eram o mais alto nível dos nossos dias aqui. Eles eram os caras mais crentes que existiam na época, mais ou menos isso. E os publicanos, e as meretrizes ali, eles eram meio que similares. Eles eram uma raça que ninguém dava valor para eles. Tanto é que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, que era publicano, eles falaram assim: como pode Jesus ir na casa desses camaradas? Porque eles eram aquela classe que ninguém gostava. Mas você percebe o que Jesus conta nessa parábola? O perigo que tem de nós nos orgulharmos de sermos alguma coisa. O perigo que tem de nós acharmos que nós somos o dono da verdade. O perigo que há quando nós nos centralizamos diante de uma religiosidade em que nós achamos que nós somos as pessoas mais perfeitas e aquelas que detêm todo o direito de Jesus. Nós estamos hoje, nos dias atuais, parecendo com os discípulos. Quando os discípulos receberam os dons do Senhor, eles operavam milagres e de repente eles ouviram falar: Senhor, na rua de baixo aí, mais ou menos assim, a Bíblia diz, tem um homem que está expulsando demônio no seu nome. O Senhor quer que nós vamos lá para repreender ele? Foi os discípulos que disseram isso. Imagina, Jesus falou assim: quem não é contra nós, é por nós. Eles queriam que só eles fossem operadores de milagres. Eles queriam que a graça estivesse só sobre eles. Eles queriam que os dons fossem entregues só a eles. Mas a Bíblia diz que o Senhor distribuiu os dons para a sua igreja, para as pessoas, não para as instituições, para a igreja que somos nós, pessoas. Mas vamos continuar. João capítulo 8, do versículo 1 a seguir, eu quero falar e trazer o paralelo dessas três histórias, para falar sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo. João capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, olha só como é que eles faziam. Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas.
Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ou seja, perguntaram insistentemente, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Versículo 8. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quantos já ouviram essa história? Todos na igreja. E Jesus devolveu a dignidade para aquela mulher. Jesus levantou os olhos e viu aquela mulher de pé e perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse: foram embora. Se eles não te acusam, nem eu. Vá e não peques mais. É esse evangelho do reino e de Cristo que nós como igreja precisamos viver e mencionar e praticar todos os dias. Jesus não isentou aquela mulher do erro dela. Jesus deu uma oportunidade para ela recomeçar. Jesus devolveu a dignidade para aquela mulher. Hoje, a pessoa pode errar de qualquer coisa que você imaginar. Às vezes a pessoa matar, roubar, chama até mais atenção. Vai vir aqui ministrar quem já matou 30. Quem já roubou banco, faz até um marketing com isso. Hoje você nascer no berço evangélico não está servindo para muita coisa não. Eu nasci, fui crescendo na igreja, Jesus me chamou. Não, você não serve. Tem que ser o cara mais bandidão do pedaço. Não estou dizendo que Jesus não restaura, porque eu estou falando do evangelho de restauração, e restaura sim. Mas as pessoas usam isso para fazer ibope aí, e coloca nos cartazes aí. Comando Vermelho, fazia parte do Comando Vermelho. Agora, se uma pessoa errar nas instituições hoje, com um pecado relacionado a pecado de adultério, o cara fica jogado o resto da vida de escanteio. Pode matar, pode roubar, pode bater na esposa. Tem um monte de pastor aí que bate nas esposas. Um dia que eu ficar irado, eu vou falar até o nome para eles aprenderem, para por isso ir lá e pegar os caras. Porque pode fazer tudo isso. Agora não pode amar as pessoas, não pode dar uma outra oportunidade para as pessoas. Isso aí não pode não. Um monte de legalista. Não vou falar sobre isso não, que eu fico irado com esses caras. Por isso que eu não gosto de sistema religioso. Eu tenho pavor a sistema religioso. Só dá para viver o evangelho de Jesus. Uma vez uma pessoa perguntou assim: cadê o regimento interno da igreja? Quase que eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. O regimento interno de uma igreja é a Bíblia. O manual que sustenta uma instituição séria é a palavra de Deus. Não dá para ficar acrescentando e nem retirando nada. Que convenção vocês são. Falei: ei, criatura, um adjetivo de uma convenção. Quem está me ouvindo aí, se tem algum pastor me ouvindo, um adjetivo de uma convenção, por favor. E eu me filio a ela. Não tem um adjetivo. Nenhum. Não vem não que eu sou novo, mas eu sou enjoado, hein? Não tira comigo não, meu amigo. Mas vamos falar do evangelho de Jesus Cristo, porque foi Ele que nos resgatou. Porque o evangelho de homem eu já estou cansado, saturado.
pode fazer qualquer coisa. Rouba dinheiro da igreja, não tem problema. Agora, se o cara tiver algum problema, como Jesus viu aqui, essa mulher adúltera, acabou, não serve mais para nada. Esse é o evangelho dos homens, isso é a religião dos homens. Pastor, o senhor está concordando? Quem disse que eu estou concordando? Se está errado, mas vem para cá que nós vamos te amar. Se ninguém quiser te aceitar em outra instituição, vem para a missão Caminho da Cruz, que aqui nós vamos te aceitar, nós vamos amar você como você é. Nós vamos dizer, olha só, anda assim, porque o Senhor vai nos levar. A Bíblia diz que o Senhor vai buscar uma igreja lavada, remida. E nós estamos aqui para auxiliar um ao outro a sermos essa igreja. Isaías capítulo 29, versículo 13. E eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honram somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Gente, isso é Deus que está falando. Está escrito na Bíblia antes do Novo Testamento. E o povo está que cria regra, está que adora segundo o coração de homem. Jesus está cansado disso. Deus, o próprio Deus está declarando. Está vendo aí, o povo me honra com palavras, mas o coração está bem distante de mim. A adoração que presta é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O evangelho de Jesus é o evangelho de entrega, é o evangelho de amor total, é o evangelho de servir, é o evangelho de entrega completa, é o evangelho de rendição. E Jesus, ele disse isso. Ele ratificou essa palavra de Isaías. Gente, Deus conhece o nosso coração. Por isso que em todas as minhas orações eu oro assim: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Nós podemos enganar até a nós mesmos, mas a Deus nós não enganamos não. A Deus ninguém engana não. Porque quando tem aquela palavra que Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos, no teu nome nós operamos maravilhas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas vidas. Nós precisamos resplandecer mais essa presença de Jesus, de salvação. Jeremias capítulo 2 e versículo 13. Augusto Nicodemos, enquanto replica aí, Augusto Nicodemos escreveu uma frase que eu gostei muito. Eu li uma vez, ele disse assim: um religioso é alguém que vai além da Bíblia. Ele cria normas e regras que Deus nunca mandou. O meu evangelho que está cheio de normas e religiosidade que Deus nunca mandou. Eu vou ler mais uma vez. O religioso é alguém que vai além da Bíblia. Ele cria normas e regras que Deus nunca mandou. E no nosso meio, infelizmente, está cheio de normas e de religiosidade. Eu nunca entendi isso, porque a Bíblia sempre foi a centralidade. Se não tem na Bíblia,
Se nem a Bíblia está falando e as pessoas estão do seu próprio coração. Qual que é o grande desafio? A verdade, ela nos liberta. Então a mentira nos aprisiona. Quanto mais nós aprisionamos as pessoas, mais nós temos o controle delas. Quanto mais nós amedrontamos as pessoas, mais nós temos o controle delas. Porque tem dois tipos de forma de você pregar. Ou você prega por convencimento, ou você prega com medo. Tem duas formas de você liderar. Você pode ser um líder que convence, ou um líder que amedronta. No trabalho e também na igreja. Você pode tocar o terror no coração das pessoas e ter essas pessoas pelo medo. Mas Jesus pregou o discurso de João capítulo 6. E ele disse que aquele que não comer da minha carne não é digno de mim. Aquele que não beber do meu sangue não é digno de mim. E a multidão disse: quem pode ouvir esse discurso? Vocês estão aqui porque eu dou a comida para vocês, eu dou a bebida para vocês. E eles foram embora, porque eles falaram assim: enquanto ele estava multiplicando os pães e os peixes, pregando o sermão da montanha, nós estávamos aqui, mas esse sermão duro aí, quem pode ouvi-lo? E eles, pé no capinado, deu linha na pipa, só sobrou os apóstolos. Jesus perguntou: e vocês? Vão ficar aí parados ou querem seguir eles? A verdade libertadora. Jesus não estava preocupado em fazer política, não. Jesus não estava preocupado em agradar ninguém, não. Jesus estava preocupado com a salvação daquelas pessoas. E Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Jesus nunca passou a mãozinha em ninguém, não. Ele sempre falou a verdade de libertação para as pessoas, mas Ele nunca deixou de amar as pessoas. Jeremias capítulo 2 e versículo 13. A profecia, Deus dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. É porque às vezes a gente lê o texto assim e não dá para imaginar a dimensão que há na revelação de um texto como esse, se você não parar e se debruçar diante dele. O próprio Deus está dizendo que o povo preferiu cavar cisterna do que beber da fonte de água viva que era Ele. Porque dessa fonte você precisa ir sempre lá. Vocês entendem? Porque a fonte a gente precisa sempre ir até ela. Sempre ir até ela. E não tem água melhor do que água de fonte. E a cisterna é o nosso comodismo, a nossa zona de conforto. Vou cavar uma cisterninha aqui, que eu não vou ter trabalho. Quando eu quiser eu bebo da água suja mesmo aqui. Eu bebo dessa água quente aqui, porque a água da fonte é sempre fresca. Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. As fontes das águas. Aleluias. João 7,37, fazendo ainda menção da fonte. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o ouvir a mim para que beba.
Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que Jesus estava oferecendo para a mulher samaritana, Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. É isso que Jesus estava oferecendo para ela, está oferecendo para nós. Mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu lhe pedirias água viva e ele lhe daria. E o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir resposta, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Essa disposição de ir até a fonte. E nós estamos aqui na razibilidade. Nós não queremos, ter disponibilidade de ir até a fonte. Nós queremos cavar um poço aqui, uma cisterna. E Deus está dizendo que cometeu 2 erros: de se distanciar dele, de cavar poço para tomar a água ali, quando ele tem a fonte. Quando ele é a fonte. Aquela mulher samaritana estava conversando com Jesus e estava falando assim: mas vem cá, quem nos deu esse poço aqui, essa cisterna aqui, foi o nosso pai Jacó. Ele mesmo tomou, ele tomou com seus filhos, ele tomou com o gado dele. Por acaso você que está me pedindo água é maior do que ele? O nosso mal é não conhecer Jesus. O nosso mal é ter a presença de Jesus e não saber quem ele é. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam ali com a presença de Jesus e não sabiam. Não desfrutaram da presença de Jesus. A mulher estava com Jesus do lado e ela não conseguiu desfrutar na grande parte do momento que ela estava com Jesus. Até que ele se revelou a ela com seu poderio. Aí sim, ela entendeu. Mas nós somos tendenciados a isso, a querer fazer do nosso jeito, a querer fazer com as nossas mãos, a não ir na fonte, porque ir na fonte é sinônimo de rendição, é sinônimo de confiança, é de expectativa. Eu vou até a fonte porque eu sei que lá tem água cristalina, tem água fresca. Eu já fui no Mestre Álvaro algumas vezes. Podia o sol estar estatalando. Você chegava lá na fonte, a água, meu amigo, estava geladinha. O sol estava estatalando e a água estava pura. E a gente quer beber água misturada aqui. A gente quer beber água das nossas mãos, porque é mais fácil. Quando Jesus quer se revelar a nós por inteiro. Marcos capítulo 7. Para fazer o contraponto agora do Evangelho de Cristo e das tradições. Eu até falei isso aqui numa quinta-feira, eu acredito. Esse texto, quando eu li ele, foi como uma flecha. Nós temos que ler a Bíblia sempre, sempre, sempre. Porque ela se renova em nossas vidas, senão a gente começa a pensar do nosso jeito. Começa a pensar segundo o nosso coração. E pensar segundo o nosso coração é um perigo, porque o coração do homem é enganoso. E ocorreu que alguns mestres da lei, fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Tá? De novo, os fariseus e os mestres da lei aí. Observaram que alguns dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem.
Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam um pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus. Eu vou falar aqui no versículo 8 e no 9. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-se às tradições dos homens. Percebe que um não completa o outro aqui. Um contrapõe o outro. Jesus está dizendo: olha só, vocês deixam a palavra de Deus, o mandamento de Deus de lado, para se apegar às tradições dos homens. Gente, uma pausa aqui, uma aspas aqui. O que mais tem hoje, meu Deus do céu? Se você pensar em religião hoje, você consegue ver tanta coisa. E quando você vai fazer análise bíblica, você percebe que, na sua grande maioria, não tem contexto bíblico, não tem base bíblica. E as pessoas estão achando isso normal. As pessoas estão indo, trazendo água de não sei aonde, trazendo sal de não sei aonde, trazendo rosa de não sei aonde, suando e vendendo lenço. Aonde é que está escrito isso, gente? Porque tem um texto lá de Pedro, do lenço lá que eles estão usando. Misticismo puro. Porque quem cura, quem liberta, quem transforma é Jesus Cristo. Não tem amuleto não. E nós como cristãos, nós gostamos de amuleto. A gente gosta de amuleto. Se tiver alguma coisa, está parecendo... Se nós fôssemos da época do povo de Israel no Egito, eu arrisco dizer que até eu estava lá querendo construir aquele bezerro. Sangue de Jesus, hein, pastor? Uai, o sangue de Jesus mesmo. Nosso coração sempre quer sempre está querendo ver alguma coisa, se apegar em alguma coisa, quando nós deveríamos buscar somente a Jesus, quando nós deveríamos buscar somente a presença de Jesus. Vamos continuar aqui. Marcos capítulo 7. Percebe que Jesus está dizendo que eles abandonam o mandamento de Deus para seguir, para se apegar às tradições dos homens. Versículo 9. Na minha versão ela é Almeida contemporânea. O versículo 9 de Jesus diz assim: disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Mas na King James diz assim, acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar. Ou seja, eles não fazem isso descaradamente não. Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. E aí a gente entra, porque quando nós entramos na nossa tradição, como um pilar principal, nós negligenciamos o Evangelho de Jesus, os mandamentos de Deus. Nossa, pastor, o senhor está dizendo que não é para largar as tradições? Não, tem tradição que é muito boa. Agora tem muita tradição. No livro pequenininho do Hernandes, A Morte na Panela, ele dá uma ilustração lá, ele fala acerca daquela passagem de Eliseu, quando houve veneno na comida.
E ele fala uma frase lá que ele diz assim: que o veneno mata muito mais rápido do que a fome. O veneno mata muito mais rápido do que a fome. E às vezes você, na minha época de menino, quando a gente saía por esses campos da vida aí, a gente via uma fruta, alguma coisa, a gente não conhecia e falava: será que isso aqui é veneno? Não sei se acontecia isso com vocês. Será que isso aqui é veneno? Na minha época, tomar leite com manga era veneno, meu amigo. Aquilo matava. Mas a gente tinha esse medo. E hoje, antes de você se alimentar, você está perguntando: será que isso é veneno? Tem alguma base desse alimento aqui aonde? Você sai comendo tudo que as pessoas vão te oferecendo aí, porque é assim. Gente, eu tô me desfiliando de várias coisas que estão aparecendo nas redes sociais para mim. Porque às vezes quem é um amigo compartilha, tá tendo revelação na internet, gente. Tá tendo revelação. Agora nas lives de revelação. Vão ler a Bíblia, gente. Tem um monte de gente sentada esperando a revelação. Se Deus não falar comigo, Deus está querendo falar com você, você não abre a Bíblia. É isso mesmo. Você não acredita em revelação? Não, pastor, eu acredito. Mas eu acredito muito mais na palavra do Senhor, que todos os dias quer se revelar a nós. E a gente está querendo esperar a revelação de profeta que a gente nem conhece, nem sabe como é que é a vida do cara. Que eu conheço um punhado aí que revela e não paga os outros, bate na mulher. É, isso aí. E o povo está tudo atrás de revelação. E com Jesus ninguém quer estar perto dele, porque ele confronta a gente a ser melhor todos os dias. Isso aqui, gente, é Jesus que está falando. Lê lá Marcos na sua casa aí com calma quando você for para sua casa. Jesus que está dizendo. Eles pegam o evangelho de Jesus, que é puro, que é sadio, e transformam em religião, e transformam em normas, em regras, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque quando eu me converti, ninguém me deu uma Bíblia, eles me deram uma lista de não pode. Não podia nada. O que eu posso? Fazer nada. Eu estou frustrado até hoje que eu não posso jogar golfe, porque quando eu jogava golfe, eles não deixaram eu jogar golfe. Não é porque eu tinha dinheiro não, porque eu era qued mesmo, mas Deus me achou graça em mim e me honrou. Mas eu tenho fala com o maior prazer, já carreguei muito taco de golfe nas costas. E eu podia jogar de graça e eles não deixaram eu jogar porque falavam que era pecado, eu não entendia nada. Jogar golfe é pecado aonde, gente? Jogar bola é pecado aonde? Da cabeça de quem que essas pessoas tiraram isso? Usar calça é pecado. Se a calça foi instituída agora em 1900, eles pegam um texto de Deuteronômio 22:5, sem base nenhuma, para falar que mulher usar calça é pecado. Vai lá estudar lá a originalidade do texto para você perceber. Deuteronômio 22:5 só tem esse único texto, e está falando de homossexualidade ali. E a homossexualidade não mudou não, continua sendo pecado. Mas nós vamos amar os homossexuais. Sim, nós vamos amar. Se não tem igreja que te aceita, nós vamos te aceitar aqui, nós vamos tratar você aqui. Agora nós vamos dizer que você está certo, não, que está errado. Porque a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino. Não sou eu, mas vem para cá. Porque a misericórdia de Jesus também era tão grande. Quem sou eu para condenar alguém? A Bíblia diz que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto, eu não sou juiz de ninguém. Eu estou aqui para me apacentar, junto com os demais pastores e líderes, a igreja que não é minha, é de Cristo. Mas vamos concluir aqui. O Evangelho tinha que ser algo que as pessoas amassem. Tinha que ser algo que as pessoas se disponibilizassem, sabe? De tal modo. Porque hoje nós conseguimos falar bem de muita coisa. A gente fala bem de um restaurante, a gente fala bem da nossa amizade, a gente fala bem de uma empresa.
Nós temos que falar bem é de Jesus, gente. A gente não conhece Jesus. Nossa, pastor, está pegando pesado. É verdade. Como é que você conhece a Jesus? Se relacionando com Ele, buscando a presença dEle. E a gente está indo muitas vezes para outro caminho, está indo para outros horizontes, mas que Deus nos ajude a viver esse evangelho de Cristo, a viver esse evangelho de amor, esse evangelho que incluiu as pessoas, esse evangelho que condenou o erro, mas que amou as pessoas. Porque hoje em dia, nós temos aí os valores muito deturpados. Gente, valor não muda. Valor não muda. As pessoas, elas relativizam muita coisa, mas princípios e valores continuam firmes. O que a Bíblia nos instruiu está de pé, não dá para relativizar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa.